Salve Maria, eu sou Jaqueline e hoje eu vim contar para você a história de Santo Eduardo. Mas antes de a gente conhecer a história de Santo Eduardo, deixa eu pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e você já sabe. Mas o mais importante é compartilhar esse vídeo com seus amigos, para que através da vida dos santos a gente possa alcançar muitas almas para Deus. Santo Eduardo, então, viveu entre 1003 e 1066. Em 1013, com 10 anos, ele foi exilado na Normandia, que era lá na França, né? Juntamente com a sua mãe, quando inimigos invadiram a Inglaterra. Então, no exílio, o jovem Eduardo, então, continuou a ser educado na fé cristã pela sua mãe. Os dois viveram na Normandia durante 29 anos, até a morte do falso rei. Então, Eduardo foi aclamado rei da Inglaterra aos 39 anos. Eduardo tinha feito um voto de ir até a Roma em peregrinação, caso assumisse o trono da Inglaterra, que era seu por direito. Após conseguir então essa graça, ele quis cumprir a sua promessa, mas o Papa o dispensou. Por isso, ele doou todo o dinheiro que ele gastaria nessa viagem em benfeitorias para os pobres, criando asilos, abrigos, onde os mais necessitados então encontravam apoio. Durante todo o seu reinado, Eduardo socorreu os pobres, mostrando que os governantes devem se colocar a serviço dos governados. A Inglaterra vinha sofrendo grandes tribulações há muitos anos por causa de brigas entre partidos, né? O normando e o anglo-saxão. E ele, sendo anglo-saxão, mas tendo vivido entre os normandos, ele conheceu os dois lados. Então ele estabeleceu o diálogo e conseguiu promover a paz entre os inimigos. Além disso, Eduardo também aboliu várias leis opressoras e injustas e instaurou um governo que promoveu a paz e a prosperidade na Inglaterra. Com a intenção de firmar a paz definitivamente, o rei Eduardo casou-se com Edith, que era filha de um barão lá, que era o seu adversário político mais difícil. Casamentos arranjados eram a coisa mais comum naquele tempo, mais ainda entre os governantes. O barão, por sua vez, como sogro do rei, ele se achou na condição de governar o país e começou a fazer armações políticas nesse sentido. Então, quando o rei Eduardo percebe que as suas conquistas corriam o risco de serem perdidas, ele exilou o sogro e colocou a esposa num convento. Ao ver que o país voltara ao rumo certo, então ele voltou a conviver com a sua esposa por quem ele era apaixonado. O rei Eduardo era um homem de oração, meditação da palavra, era um homem de muita fé, de vida espiritual muito intensa. Então, vendo realizado o seu sonho de governar o seu país no rumo da paz e da prosperidade, Eduardo sentia-se grato a Deus. Por isso, ele decidiu restaurar a grandiosa abadia de Westminster, na qual, anos depois, ele foi sepultado. Santo Eduardo, ele era desapegado dos bens materiais. Uma vez ele voltava de uma missa e aí um pobre aproximou-se dele e pediu esmola. Eduardo viu que esse homem representava um grupo de necessitados que estava ali sofrendo a míngua. Então ele deu a eles o precioso anel de rei dele. Os pobres então tiveram as suas vidas, né, transformadas por causa disso. Mais tarde criou-se a tradição de que o pobre que tinha lhe pedido esmola era São João Batista. Na verdade, era o próprio Jesus que disse: tudo o que fizerdes ao menor dos meus pequeninos por causa de mim, é a mim que fazes. Santo Eduardo, então, faleceu no dia 5 de janeiro, após cumprir um reinado memorável para a Inglaterra. 50 anos após a sua morte, decidiram trasladar os seus restos mortais para dentro da abadia e descobriram que o seu corpo estava intacto, incorrupto. Assim, ele foi trasladado com toda a solenidade para a igreja principal da abadia de Westminster. E isso aconteceu um ano após ele ter sido canonizado em 1162. Santo Eduardo, rogai por nós.